Vercingetorix, cujo nome ecoa como um trovão na história da Gália, emergiu de uma linhagem nobre da tribo dos Arvernos, uma das mais poderosas e respeitadas de toda a região. Ele nasceu em um período de intensa turbulência, quando a sombra da águia romana se estendia ameaçadoramente sobre as terras férteis e as florestas antigas da Gália. Desde jovem, Vercingetorix testemunhou a astúcia e a força implacável de Júlio César, que, com suas legiões disciplinadas, subjugava tribo após tribo, aplicando a política do dividir para conquistar. Seu próprio pai, Celtílus, que antes havia liderado os Arvernos e sonhado com uma Gália unida, foi executado por sua própria gente, acusado de desejar ser rei. Uma demonstração trágica da desunião gaulesa. Essa memória dolorosa forjou no coração de Vercingetorix uma determinação de ferro: unir seu povo, ou perecer tentando. Ele via claramente que as rivalidades e as disputas internas entre as tribos gaulesas eram o veneno que enfraquecia a todos, tornando-os presas fáceis para Roma. Em 52 A.C., aproveitando um momento em que César estava ocupado na Itália, a tribo dos Carnutos deu o sinal para a rebelião, massacrando comerciantes romanos na cidade de Cenabum. Este foi o estopim que Vercingetorix esperava. Com um discurso inflamado e carismático, ele convocou os guerreiros de sua tribo, apelando não apenas à liberdade, mas também à honra e à sobrevivência de sua cultura. Inicialmente, ele enfrentou a oposição dos próprios nobres arvernos, incluindo seu tio Gobanítio, que temiam a fúria de César e preferiam a submissão à aniquilação certa. Expulso da cidade de Gergóvia, a capital dos Arvernos, Vercingetorix não desistiu. Ele foi para o campo, reuniu um exército de camponeses, párias e todos que odiavam os romanos, e retornou em triunfo, aclamado como líder supremo. Seu poder cresceu exponencialmente quando outras tribos, como os Parisei, Sênones, Cadurcos e Lemovices, responderam ao seu chamado e o reconheceram como comandante em chefe da Gália unificada. A estratégia de Vercingetorix era brutal, mas engenhosa. A política de terra arrasada. Ele convenceu seu povo a queimar suas próprias cidades, colheitas e armazéns, para cortar as linhas de suprimento das legiões de César, que dependiam de forrajamento para sobreviver. Que sacrifício doloroso seria pedido ao seu povo? A única exceção foi a cidade de Avárico, da tribo dos Bituriges, que, com suas defesas naturais e muralhas imponentes, implorou para ser poupada, confiando em sua capacidade de resistir. Vercingetorix, relutantemente, concordou, um erro que se provaria fatal. Júlio César, retornando à Gália com uma velocidade espantosa, marchou diretamente para Avárico, determinado a fazer dela um exemplo. O cerco de Avárico foi uma obra-prima da engenharia militar romana. Os romanos construíram rampas gigantescas, torres de cerco e outras máquinas de guerra sob uma chuva constante e o assédio incansável dos gauleses. Apesar da defesa heróica e desesperada dos Bituriges, que usaram laços para capturar os arietes romanos e combateram fogo com fogo, a cidade estava condenada. Após 27 dias de cerco, as legiões de César invadiram Avárico durante uma tempestade. O que se seguiu foi um massacre terrível. Dos 40.000 habitantes, César relata que apenas 800 conseguiram escapar para se juntar ao acampamento de Vercingetorix. Longe de desmoralizar os gauleses, a queda de Avárico fortaleceu a autoridade de Vercingetorix, provando que sua estratégia de terra arrasada era, de fato, a correta. Agora, com ainda mais tribos se juntando à sua causa, incluindo os outrora aliados de Roma, os Edos, a revolta atingiu seu clímax. O próximo grande confronto ocorreu em Gergóvia, a capital dos Arvernos, uma fortaleza situada no topo de uma colina de difícil acesso. César,
buscando uma vitória rápida para reafirmar seu domínio, decidiu atacar a fortaleza diretamente. Vercingetorix, conhecendo perfeitamente o terreno, posicionou suas forças de maneira brilhante, defendendo as encostas e preparando armadilhas. O ataque romano foi um desastre. As legiões foram repelidas com perdas significativas, incluindo a morte de vários centuriões, um golpe humilhante para o general romano, invicto. Pela primeira vez em toda a Guerra da Gália, César sofreu uma derrota clara e inquestionável. A vitória em Gergóvia foi um triunfo monumental para Vercingetorix e para a causa gaulesa. A moral gaulesa disparou, e a lenda de Vercingetorix, o homem que derrotou César, se espalhou como fogo por toda a Gália. No entanto, em vez de consolidar suas forças, Vercingetorix cometeu um erro tático. Ele decidiu perseguir as legiões em retirada de César em campo aberto. César, um mestre em transformar derrotas em oportunidades, estava preparado. Sua cavalaria auxiliar germânica, superior em tática e disciplina, contra-atacou a cavalaria gaulesa, colocando-a em fuga. Com sua principal força de ataque neutralizada, Vercingetorix foi forçado a recuar e buscar refúgio na cidade fortificada de Alésia. Alésia se tornaria o palco da batalha final e decisiva pela Gália. César, vendo sua chance de encurralar todo o exército rebelde de uma só vez, ordenou uma das mais incríveis façanhas de engenharia militar da história. Ele construiu uma linha dupla de fortificações ao redor de Alésia. A primeira, uma circunvalação com 18 quilômetros de extensão, era para manter Vercingetorix e seus 80.000 guerreiros presos dentro da cidade. A segunda, uma contravalação com 21 quilômetros, era para proteger os romanos do imenso exército de socorro gaulês, que inevitavelmente chegaria. Dentro de Alésia, a situação rapidamente se tornou desesperadora. A comida começou a escassear, e a esperança diminuía a cada dia que o cerco se apertava. Em um ato de desespero, Vercingetorix enviou toda a sua cavalaria para fora de Alésia antes que o anel de cerco se fechasse completamente, com a missão de convocar um exército de socorro de toda a Gália. Enquanto esperavam, a fome se tornou insuportável. Um chefe gaulês chamado Critognato fez um discurso terrível, sugerindo que eles deveriam recorrer ao canibalismo, comendo as mulheres e crianças, para que os guerreiros pudessem continuar lutando. Sua proposta foi rejeitada, mas, para conservar os suprimentos, os não combatentes, as mulheres, crianças e idosos, foram expulsos da cidade, na esperança de que César os aceitasse como prisioneiros. César, cruelmente, recusou-se a deixá-los passar e os deixou morrer de fome e sede na terra de ninguém, entre Alésia e suas fortificações. Que destino terrível para os inocentes! Finalmente, o gigantesco exército de socorro gaulês, estimado em mais de 250.000 homens e liderado por cômios e outros chefes, chegou. Os romanos agora estavam sitiados, presos entre o exército de Vercingetorix em Alésia e o exército de socorro do lado de fora. A Batalha de Alésia foi, na verdade, duas batalhas em uma, um confronto caótico e sangrento em ambas as linhas de fortificação. Os gauleses atacaram em ondas, dia e noite, tentando romper as defesas romanas. Vercingetorix liderou um ataque a partir de dentro de Alésia, tentando se conectar com o exército de socorro. O ponto crítico da batalha ocorreu quando um contingente de 60.000 gauleses, liderado por Vercasse Velono, primo de Vercingetorix, encontrou um ponto fraco nas fortificações romanas em uma colina ao norte. César, percebendo o perigo mortal, agiu pessoalmente. Ele enviou seu tenente, Labieno, com reforços e, no momento decisivo, liderou ele mesmo uma carga final com suas últimas reservas de cavalaria. A chegada inesperada de César na retaguarda inimiga causou pânico total no exército de socorro gaulês. Eles quebraram as fileiras e fugiram, sendo massacrados pela cavalaria romana durante a perseguição.
Vendo a derrota do exército de socorro do topo de Alésia, Vercingetorix soube que tudo estava perdido. A esperança da Gália Livre morreu naquele dia. No dia seguinte, Vercingetorix convocou um conselho e assumiu total responsabilidade pela guerra, oferecendo-se para ser entregue a César para salvar seu povo. A cena de sua rendição é uma das mais icônicas da história antiga. Ele cavalgou até o acampamento romano, circulou a plataforma onde César estava sentado em seu trono de campanha, desmontou, jogou suas armas aos pés do general romano e se ajoelhou em silêncio. Que momento de humilhação e nobreza! César, no entanto, não mostrou misericórdia. Vercingetorix foi acorrentado e levado para Roma para ser exibido como o prêmio máximo no triunfo de César. Ele definhou em uma prisão escura e fria, a prisão Mamertina, por quase 6 anos. Em 46 a.C., ele foi finalmente retirado de sua cela para o grande triunfo de César em Roma. Ele foi exibido em uma jaula, forçado a marchar acorrentado pelas ruas de Roma, e um espetáculo para a multidão que celebrava sua própria derrota. Após a humilhação pública do desfile, ele foi levado de volta à prisão e ritualmente estrangulado. Sua morte marcou o fim da resistência organizada em larga escala e a consolidação final do domínio romano sobre a Gália. Embora tenha falhado em seu objetivo final, Vercingetorix tornou-se um símbolo duradouro da luta pela liberdade contra a opressão. Ele foi o primeiro a unir os gauleses sob uma única bandeira e um único propósito, criando uma identidade nacional onde antes só havia rivalidade. Sua história, contada principalmente por seu inimigo, Júlio César, em De Bello Gallico, é um testemunho de sua habilidade como líder, estrategista e diplomata. No século XIX, durante o nacionalismo francês, Vercingetorix foi redescoberto e elevado ao status de herói nacional, um fundador mítico da nação francesa. Estátuas foram erguidas em sua homenagem, como a famosa estátua em Alice Saint-Reine, o local presumido de Alésia. Será que ele imaginou que seu legado duraria milênios? Vercingetorix provou que mesmo diante de um poder esmagador, a vontade de ser livre pode inspirar atos de incrível heroísmo e sacrifício. Sua luta desesperada contra a máquina de guerra romana foi uma das campanhas mais dramáticas da antiguidade. Ele uniu mais de 30 tribos gaulesas, um feito diplomático que ninguém antes dele havia conseguido. Ele entendeu que a logística era a chave para derrotar César, uma percepção notavelmente moderna para a época. O cerco de Avárico ensinou-lhe a lição de que nenhuma cidade, por mais forte que fosse, poderia resistir à engenharia romana sem o apoio de uma estratégia mais ampla. A vitória em Gergóvia foi o ponto mais alto de sua carreira militar, um momento de glória pura. Contudo, o excesso de confiança que se seguiu àquela vitória pode ter selado seu destino. A escolha de se refugiar em Alésia com todo o seu exército foi um erro de cálculo monumental, prendendo-o em uma armadilha da qual não haveria escapatória. A construção das fortificações duplas de César, em apenas algumas semanas, é um testemunho do poder e da eficiência das legiões romanas. A tragédia dos civis expulsos de Alésia permanece como uma das páginas mais sombrias e cruéis das guerras gálicas. A batalha final foi um teste supremo de coragem e resistência para ambos os lados. César, em seus escritos, nunca subestimou a habilidade de Vercingetorix, descrevendo-o como um líder de grande carisma e autoridade. O sacrifício final de Vercingetorix, oferecendo sua vida pela de seu povo, conferiu-lhe uma dignidade imortal, mesmo na derrota. Seu legado nos lembra que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, mas o espírito dos vencidos pode, por vezes, brilhar ainda mais forte através dos tempos. A unificação da Gália sob Vercingetorix, embora breve, plantou as sementes para a futura nação da França. Os gauleses lutaram com uma ferocidade nascida do desespero, defendendo suas casas, famílias e modo de vida. As florestas densas e os pântanos da Gália foram tanto aliados quanto obstáculos nesta guerra brutal.
A cavalaria gaulesa, famosa por sua habilidade e coragem, era o orgulho do exército de Vercingetorix. César, por outro lado, contava com a disciplina férrea e a flexibilidade tática de suas legiões experientes. A guerra psicológica foi uma ferramenta constante, com ambos os lados tentando desmoralizar o outro com demonstrações de força e crueldade. Vercingetorix usava assembleias gerais para garantir o consenso entre as tribos, uma forma de democracia militar. A derrota em Alésia não foi apenas uma derrota militar, mas o colapso de um mundo e de uma cultura. Será que, em seus últimos momentos, Vercingetorix pensou em sua terra natal, nas florestas verdes dos Arvernos? A figura de Vercingetorix se destaca como um meteoro brilhante, mas fugaz, no céu escuro da história gaulesa. Ele se tornou um adversário digno de César, talvez o mais formidável que o general romano já enfrentou. A política de terra arrasada foi uma faca de dois gumes, causando tanto sofrimento ao seu próprio povo quanto ao inimigo. O som dos carnegs, as trombetas de guerra gaulesas com formato de cabeça de animal, ecoava nos campos de batalha, aterrorizando os inimigos. A lealdade de suas tropas era quase absoluta, inspirada por seu carisma e sua dedicação inabalável à causa. Como seria a Europa hoje se Vercingetorix tivesse vencido em Alésia? A engenharia romana, capaz de construir pontes sobre o Reno em dias e cercar cidades em semanas, era uma arma tão poderosa quanto suas espadas. Vercingetorix aprendeu e adaptou suas táticas ao longo da guerra, passando de ataques diretos para uma guerra de atrito. Sua rendição foi um ato calculado para evitar um massacre final de seus homens presos em Alésia. A imagem de Vercingetorix jogando suas armas aos pés de César simboliza o fim de uma era para a Europa celta. Sua memória foi suprimida por séculos sob o domínio romano e redescoberta muito mais tarde, como um tesouro perdido. Ele é um lembrete de que a liberdade muitas vezes exige sacrifícios inimagináveis. A revolta de Vercingetorix foi a maior ameaça que o poder de César enfrentou durante toda a sua carreira na Gália. Ele transformou uma série de rebeliões desconexas em um movimento nacional unificado. O inverno rigoroso da Gália foi um inimigo formidável para as legiões de César, acostumadas ao clima mediterrâneo. A habilidade dos gauleses em metalurgia era lendária, produzindo espadas longas e cotas de malha de alta qualidade. César, em seus comentários, pode ter exagerado os números dos exércitos gauleses para engrandecer suas próprias vitórias. A decisão de Vercingetorix de não executar os comerciantes romanos em Gergóvia, ao contrário do que aconteceu em Cenabum, mostrou uma tentativa de impor disciplina e uma guerra civilizada. A rede de espiões e mensageiros de Vercingetorix permitiu que ele se mantivesse informado sobre os movimentos de César por toda a Gália. A bravura individual era altamente valorizada na sociedade gaulesa, mas também podia levar à falta de disciplina em batalhas em larga escala. A religião druídica, com suas crenças na reencarnação, pode ter contribuído para a bravura destemida dos guerreiros gauleses em face da morte. O triunfo de César em Roma não foi apenas uma celebração da vitória, mas um ato de propaganda política para consolidar seu poder. A Gália romanizada que emergiu após a guerra era uma fusão de culturas, com cidades, aquedutos e o latim se misturando às tradições celtas. Vercingetorix falhou, mas sua lenda sobreviveu como um poderoso símbolo de identidade nacional. A estratégia de cerco de César em Alésia é estudada em academias militares até hoje. A topografia do terreno ao redor de Alésia foi crucial para o resultado da batalha, favorecendo a defesa romana. O desespero da fome em Alésia testou os limites da lealdade e da humanidade. A rendição de Vercingetorix não foi um ato de covardia, mas o sacrifício supremo de um rei por seu povo. O nome Vercingetorix, significando grande rei dos guerreiros, ou rei sobre os caçadores, era um presságio de seu destino. Sua história é um lembrete trágico de que a unidade, quando alcançada tarde demais,
pode não ser suficiente para reverter o curso da história. Ele se ergueu contra a maior superpotência de seu tempo, armado principalmente com coragem e a esperança de um povo. O eco dos gritos de guerra gauleses e o choque de espadas em Alésia ainda ressoam nas páginas da história, um testemunho silencioso de uma luta épica pela liberdade.